Meus irmãos, graças e paz a todos, sejam bem-vindos. Estamos muito felizes hoje, o primeiro dia da nossa jornada. Vamos orar um pelos outros, para Deus dar força, ânimo, coragem e saúde, para estarmos aqui nesses 40 dias para lembrar o nosso Senhor Jesus e colhermos muitas bênçãos, como essa que nós já ouvimos aqui, né? Deus seja louvado. Hoje vamos iniciar, o tema Amém. central é libertação. E vamos focar vários itens, né, de libertação. E hoje vamos falar sobre libertação ou libertos dos espíritos de crítica. Esse espírito de crítica, infelizmente, irmãos, a gente tem. E que nós possamos ser libertos. Quando está nossa querida irmã Florinda da Seita. Irmã Florinda, bom dia. Bom dia, graça e paz. Aqui no texto que foi lido, fala: amemos o Senhor, seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. E segundo, semelhante a este, ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Então, aqui está falando que nós devemos amar a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. Será que nós estamos amando a Deus conforme o pedido? E também amar o nosso irmão como a nós mesmos. Será que nós temos coragem de falar mal de nós mesmos? Isso é um espírito de crítica. Então, nós devemos amar o nosso semelhante como a nós mesmos. Nesse estudo dessa mensagem, eu pude ver que nós precisamos mesmo de libertação, porque às vezes nós estamos junto com nossos irmãos e um começa a falar de outro e a gente às vezes não participa, mas apoia. A gente não pode apoiar o espírito crítico. Um espírito crítico não é difícil de se reconhecer. O fruto geralmente é evidente. Alguém com um espírito crítico é propenso a reclamar, ter uma visão pessimista da vida e lamenta não atendida, sente fracasso, mas o outro mais do que a si mesmo. A ser julgador, o espírito crítico não é desvestido, não desvestido é o possuir. Como acontece com a maioria dos pecadores, tem um espírito crítico, a versão de algo que Deus fez para o seu bem. Neste caso, um anseio por Deus, a sua perfeição. A perfeição de Deus, a gente tem que ter vontade de ter ela, porque Deus nos pede em seus mandamentos que a gente não falamos mal do nosso irmão. E não criticamos o nosso irmão por nada, porque devemos amar o nosso irmão como a nós mesmos. Como acontece com a maioria dos... Nós vivemos em um mundo caído, muitas vezes estamos impacientes para entrar na glória, na perfeição para a qual fomos originados e criados. De certa forma, é bom que pensamos em estar no asfalto do mundo. Afinal de contas, nós devemos estar preocupados com a nossa comunhão com o Senhor, porque se nós não estamos em comunhão com o Senhor, de maneira nenhuma nós vamos alcançar misericórdia. Como superar o espírito crítico? A condição de nosso coração é crucial. Como diz Lucas, capítulo 6, verso 45, diz: o homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem. O mau tesouro tira o mal. Porque a boca fala do que o coração está cheio. A palavra crítica brota de um coração crítico. O coração geralmente vem de uma mal entendido da graça de Deus, seja por orgulho ou por uma simples falta de entendimento, nossa depravação à parte, nós podemos estar cometendo um espírito crítico. A gente deve buscar de Deus, porque a ser liberto, quando a gente vê alguém falar do nosso irmão, do semelhante, a gente deve
evitar, porque a crítica, ela destrói tanto a pessoa que fala e como a que recebe a crítica. Então, nós devemos lutar para que não venhamos criticar nosso irmão, nosso semelhante. Devemos procurar cada dia mais a perfeição de Cristo Jesus. Ele nos ensina que devemos ser libertos de maneira nenhuma, se nós não mudar nossa atitude de vida, nós não vamos alcançar o céu. Esses 40 dias de libertação são para que nós possamos alcançar a perfeição que Cristo veio nos trazer aqui na terra. Aqueles que lutam com o espírito crítico sabem que nunca poderão viver de acordo com seus próprios padrões. Eles estão constantemente julgando os outros e a si mesmos, sempre aparecendo em falta. Mas Cristo preenche essa falta. Ele é perfeito, justo e concede o livramento, essa justiça àquele que crê. Como diz em 2 Coríntios, capítulo 5, 21. Quanto melhor entendimento a graça de Deus, mais graciosos seremos com os outros. 1 Pedro, capítulo 2 e o verso 1 a 3. O mais grato seremos a ação de graça e um forte entendimento para o espírito crítico. Outra área importante são os nossos pensamentos. Nós devemos vigiar nossos pensamentos para que não venhamos pensar coisa que desagrada o nosso próximo. Então, quando vier um pensamento mal diante de nós, nós devemos clamar pela misericórdia de Jesus para que ele afaste todos os maus pensamentos que nós possuímos. Em vez de focar no que está faltando, devemos pensar no que é verdadeiro. Então, nós devemos pensar nas coisas lá do alto, não aqui da terra. Nós devemos estar cada dia mais preocupados com a nossa salvação, com a nossa reputação diante de Deus, porque nós estamos aqui preparando para morar no céu. E de maneira nenhuma, se nós não consertarmos, nós não vamos alcançar o céu. Um espírito crítico destrói aqueles que nos rodeiam e nos rouba a nossa própria capacidade de aproveitar a vida. Quanto nós tornamos excessivamente crítico, perdemos a beleza que Deus colocou neste mundo. Por pequenas bênçãos passa despercebido e deixamos de ser grato e superar o espírito crítico requer gratidão, disposição para perdoar, uma compreensão precisa de graça de Deus. Uma orientação sobre os pensamentos e compromisso de compartilhar a verdade e o amor. Supera o espírito crítico. É uma questão de santificação, temos a ajuda do Espírito Santo para isso. 2 Tessalonicenses, capítulo 2 e verso 13. À medida que nós submetemos a Deus, lemos a sua palavra e oramos por graça, então descobriremos que o espírito crítico entrega ao controle do Espírito Santo de Cristo. Então, nós devemos cada dia pedir de Deus para que nós possamos vencer esse pecado que às vezes a gente não vê como um pecado, a gente está falando, murmurando contra o nosso próximo, mas devemos cada dia fazer uma análise na nossa vida, se realmente nós estamos guardando os mandamentos de Deus como Ele requer. É uma coisa que parece ser banal, a gente vê alguém falar do outro. Não, mas esse espírito crítico nos separará do céu, vai deixar nós para a perdição eterna. Então, devemos fazer uma análise na nossa vida, tirar toda a tendência do mal, daquilo que nos afasta de Deus. Nós estamos aqui nesses 40 dias para aprender
como libertar de tudo aquilo que impeça a nossa comunhão com o céu. Vencendo o espírito crítico. Você tem a tendência de criticar, julgar os outros? Você é o tipo de pessoa que tem a disposição negativa e sempre procura um erro ou alguma coisa em alguém? Você acha difícil ver algo positivo em alguém? Ou em uma situação porque o lado negativo brilha aos seus olhos? Você sente compelido a sempre fazer o comentário crítico para o bem da humanidade? Se você respondeu sim para uma ou mais dessas perguntas, você pode ser alguém que tem o espírito crítico. E está em perigo. Esse perigo não é do tipo ser atropelador por um caminhão, mas é um perigo bem mais sério. O perigo espiritual é o espírito crítico não reflete a Deus o seu propósito a machucar e destruir. Um espírito crítico é a atitude negativa de um coração que condena, devasta e destrói com palavras. Em contraste, isso é crítico, construtiva, envolve a opinião ou tem o propósito de edificar. Um espírito crítico cria ponto cego no coração e na mente de pessoa e faz com que ela acredite que está fazendo uma crítica construtiva. Na verdade, essa é uma característica do ímpio. Há 4 tipos de espírito crítico. Fofoqueiro. Eu estava observando aqui, gente, mas esse nome fofoqueiro é muito pesado. A gente tem que libertar dele, porque como fica a situação da pessoa que está envolvida em qualquer uma dessas críticas, se para ser chamado de fofoqueiro? O fofoqueiro é alguém que revela o segredo de outros. A gente nunca deve falar nada dos outros. Se a pessoa fala alguma coisa com nós devemos pedir ao Senhor que nos guarde nossa boca para que não venhamos pronunciar nenhuma palavra e nenhum pensamento mal contra o nosso próximo. Em Provérbios, capítulo 11, verso 13, quem muito fala e trai a confidência, mais que merece confiança, guarda o segredo. Então, a gente deve ficar calado. Às vezes tem coisa que a gente tem que falar, que se a gente vê o nosso irmão em perigo, nós devemos chegar nele e advertir ele com brandura, com amor, com dedicação, não ou comentar as coisas dele. O segundo, caluniador. É uma coisa que a gente nunca deve caluniar o nosso próximo. O caluniador é alguém que dá testemunho falso sobre outra pessoa a fim de estragar sua reputação. Ele não se importa com a verdade nem com consertar o erro. O caluniador cria erro para infligir danos. Ele não está preocupado com seu irmão, ele está preocupado em difamar seu irmão. Como diz em Provérbios, capítulo 10, verso 18, que quem esconde o ódio tem lábios mentirosos, e quem espalha calúnia é tolo. Então, nós devemos ter cuidado para não ser encaixado como um tolo. Em terceiro lugar, o juízo. A pessoa que julga de um ponto de vista excessivamente crítico, caracterizado pela tendência de julgar, condenar com dureza, não aceitar o ponto de vista dos outros, porque acredita que o seu ponto de vista é o correto. Ele acredita que tem a capacidade de conhecer a motivação alheia. Possui uma incrível habilidade a ponto de erro dos outros, ao mesmo tempo minimizar o próprio erro. A gente tem que ter muito cuidado. Como diz em Mateus, capítulo 7, verso 12, assim que em tudo faça aos outros o que você quer que
e eles lhe façam, pois esta é a lei dos profetas. Então, tudo que nós quer que os outros nos façam, a gente tem que fazer em primeiro lugar, porque se nós queremos receber bênção, nós temos que abençoar outros. Então, nós devemos cada dia mais procurar estar em comunhão com o céu e com a terra. O quarto ponto, o murmurador. O murmurador é alguém que sempre pensa coisas negativas sobre os outros e sobre a circunstância da vida. As suas características são os descontentamento e ingratidão. A perspectiva da Bíblia, Tiago 5, capítulo 9, fala: irmão, não se queixem uns dos outros para que não seja julgado. O juiz já está à porta. Filipenses 2 e 14. Faça tudo sem queixas e nem discussões. Por trás de um espírito crítico, o espírito crítico é fruto do coração, como diz Marcos, capítulo 7, alerta que os pecados com maus pensamentos, cobiça, engano, inveja, calúnia, vêm de dentro do coração. Há vários fatores que podem distribuir para o desenvolvimento de um espírito crítico. O fator eu. Ele inclui o ciúme ou inveja, vingança, raiva, ódio, rancores que destrói a outras pessoas a fim de obter uma recompensa pessoal. A gente tem que ter muito cuidado sobre a recompensa para nós mesmos, porque a gente às vezes tem a tendência de querer o melhor para a gente, querer tudo melhor para a gente, não pensar no nosso próximo. E aí, quando vem esses maus pensamentos, nós o que em mente, se aquele que não está vigiando seus pensamentos vai pensar: eu poderia, se meu irmão, eu quero um trabalho e o irmão está na frente, aí o que eu vou fazer? Criticar ele para que eu possa obter favorecimento e meu irmão ficar no erro. E outro fator, o fator medo. Ele envolve sentir ameaçado por alguém ou ansioso em relação a alguém, produzir o espírito crítico como forma de proteção pessoal. A gente devemos ter muito cuidado com esse espírito. O fator controle. Ele envolve o senso de perda de controle e então prática de manipular, envergonhar outras pessoas com o propósito de retornar o controle da situação. Então, nós devemos ter muito cuidado com isso, porque às vezes nós queremos ter o controle da situação, nós ofendemos nosso próximo. Então, aqui, o Senhor nos adverte que devemos ter muito cuidado com as nossas falas, nossos pensamentos, nosso agir. Os efeitos de um espírito crítico. Os efeitos de um espírito crítico são devastadores, como diz lá em Mateus, capítulo 22, de 37 e 39, como foi lido ali para a introdução. Deus ordena que nós amemos uns aos outros como de toda a nossa mente, de toda a nossa alma, que amemos nosso próximo assim como nós amamos a nós mesmos. Abrigam a disposição crítica, impede-nos de amar a Deus com todo o nosso coração, a mente e alma. A nossa comunhão com Deus fica prejudicada, paramos de investir tempos para estar com Ele em oração e na leitura da Bíblia. Como consequência, deixamos de buscar a sabedoria que vem do Senhor. O resultado é que nossa vida espiritual é colocada de lado. Então, nós devemos cada dia mais buscar de Deus e pedir a Deus. Nós devemos estar sempre em comunhão com Deus, no dia a dia, em todos os momentos da nossa vida. Nós devemos estar falando com Deus, nos pensamentos, aonde quer que nós estamos. Nós vivemos num mundo cheio de
pecado, de coisa que nos separa do amor de Cristo. Mas se nós estivermos em comunhão com o céu, nós vamos estar ligados com Ele diretamente. Nós não temos tempo a pensar nas coisas do mundo, mas vamos pensar nas coisas do alto, que é o nosso Deus. Um espírito crítico desagrada a Deus, é um pecado sujeito a ser julgado por Ele. Lucas capítulo 6, e verso 37 diz: não julguei, não julguem, e para vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoe e serão perdoados. O espírito crítico em ação é o contrário de amar ao nosso próximo como a nós mesmos. O relacionamento quebra-se quando há fofoca, calúnia e julgamento. Quando somos críticos em relação aos outros, nós nos colocamos em uma posição de autoridade sobre eles. Isso isola a pessoa crítica da comunhão com os outros. As pessoas têm a tendência de se afastar de alguém com o espírito autoritário e áspero e crítico. Vencendo o espírito crítico. Vencer o espírito crítico pode ser difícil, porque ele se desenvolve, forma de um pecado de dominar cada aspecto da vida. Ele passa a ser um estilo de vida. Para nos livrar de um coração crítico, precisamos nos revestir de amor ao invés de ódio. Precisamos de encorajar ao invés de destruir, e agir com graça ao invés de afligir. Amar ao invés de odiar. Como já dissemos anteriormente, Deus ordena que nós amemos ao nosso próximo em palavras simples e necessárias, para que alimentar a carne é começar a alimentar deixar de alimentar a carne e começar a alimentar o espírito. A Bíblia está repleta de orientação sobre tudo aquilo que precisamos nos despojar e aquilo que precisamos nos revestir. Em 1 Pedro, capítulo 2, ele nos diz: para nós que despojamos de toda maldade, inveja, maledicência, despojamos de leite e despojamos o leite genuíno da palavra, não devemos pagar o mal com o mal, o insulto com o insulto, ao contrário, bem dizer em tudo. Encorajar ao invés de destruir. Naturalmente, o espírito crítico destrói. Como nova criatura, porém, somos chamados para edificar os outros. Na carta de Romanos, o apóstolo Paulo instrui sobre como devemos encorajar os outros. Nosso foco deve estar em agradar o nosso próximo e promover tudo que nos conduz à paz. Uma pessoa com o espírito crítico precisa renovar sua mente e procurar fazer todas as coisas para edificação. Agir com a graça ao invés de afligir. Como cristão, nossa palavra e ações devem refletir a graça de Deus. Devemos transmitir a graça de Deus ao invés de afligir com o espírito crítico. Efésios capítulo 4, 29 diz: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas que o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda a graça. As nossas palavras devem se encorajar, instruir, mesmo que seja para corrigir. Devemos ser bondosos, compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou em Cristo Jesus. Os cristãos não devem ter um espírito crítico. Não nos foi dado nenhuma autoridade para julgar o coração das pessoas. Sabemos que vencemos o espírito crítico quando formos caracterizados por possuir o espírito perdoador, fruto de um coração
perdoador por Deus. E nós não conseguimos perdoar ninguém se nós não estivermos ligados com Deus. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco, que nós possamos ser libertos de todo aquele que nos separa do amor de Cristo. Então, vamos estar sempre procurando estudar a Bíblia em vez de estar julgando nosso irmão. Nós devemos não olhar as faltas de ninguém, mas corrigir a nossa falta, que nós estamos aqui para aprender a nos corrigir, para que nós possamos assim alcançar o Senhor. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos, hoje e sempre, em nome de Jesus.